Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre a introdução ao estudo da síndrome coronariana aguda. Os objetivos da aula de hoje são entender a síndrome coronariana aguda como uma grande causadora de morbimortalidade, conhecer os principais fatores de riscos associados à síndrome coronariana aguda, compreender a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda e suas principais causas, identificar as classificações dessa síndrome, reconhecer as principais complicações associadas. Bom, então eu vou fornecer para vocês as bases teóricas necessárias para compreender as próximas aulas. Então fiquem ligados. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a epidemiologia. A doença isquêmica do coração ela é a principal causa de morte em todo o mundo. No Brasil, ela é responsável por 31% das mortes cardiovasculares, ultrapassando até mesmo a taxa por acidente vascular cerebral, que é de 30%. Ela é mais prevalente em homens, entretanto, a mortalidade ela é maior em mulheres. Acredita-se que isso seja porque nas mulheres, geralmente, elas são atingidas em idades mais avançadas e elas possuem mais comorbidades, como diabetes, dislipidemia, hipertensão, sedentarismo. Outros estudos falam também que é menos provável que a mulher ela tenha sintomas clássicos, típicos de angina na síndrome coronariana aguda. E é por isso elas têm o que chamamos de equivalentes anginosos, que vocês vão ver amanhã com mais detalhes com Paloma França no quadro clínico. E é por isso que às vezes acaba tendo um subdiagnóstico nas mulheres e isso pode levar a uma maior mortalidade. Esse é um gráfico que mostra a taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio por ano de processamento e sexo aqui no Brasil. Então, como a gente pode ver, entre 2008 e 2019, há uma redução dessa mortalidade em ambos os sexos. Isso por causa dos avanços da terapêutica desses pacientes. Entretanto, independente do ano, sempre o sexo feminino vai ter uma mortalidade maior do que o sexo masculino. Bom, temos alguns fatores de riscos, entre eles a idade, homens mais velhos que 45 anos e mulheres acima de 55 anos. Lembrando que esse risco ele vai aumentando ao longo dos anos, ao longo da idade. O sexo masculino, como vimos que é o mais prevalente, é um fator de risco. A dislipidemia, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, história familiar positiva para a doença arterial coronariana precoce, ou seja, parentes que tiveram aterosclerose, homem abaixo de 55 anos e mulher abaixo de 65 anos. O diabetes mellitus e a própria doença arterial coronariana. Todos esses fatores de risco, eles estão interligados e estão muito associados com a principal etiologia da síndrome coronariana aguda, que é a aterosclerose, que vamos trabalhar com mais profundidade nos próximos slides. Bom, antes da gente começar nosso estudo sobre síndrome coronariana aguda, precisamos ter claro em nossas mentes algumas definições. Uma delas é a isquemia. Isquemia nada mais é do que um desbalanço entre a oferta de oxigênio e a demanda. Então, quando eu tenho uma doença isquêmica do miocárdio, é quando eu tenho uma oferta menor do que a demanda de oxigênio para o coração. Então, uma redução da irrigação. Quando eu falo de síndrome coronariana aguda, eu falo de um espectro de doença. Eu falo não de uma etiologia específica, mas de um paciente que vai chegar no pronto-socorro com alguns sintomas específicos. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, síndrome coronariana aguda é um espectro de doença. Então, para dizer que o paciente está com síndrome coronariana aguda, eu tenho 3 opções. Ou o paciente ele tinha uma angina prévia, que a angina é uma dor típica isquêmica. Vocês vão saber os detalhes, a caracterização dessa dor amanhã na aula de quadro clínico com Paloma. Então, o paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, ele pode ter uma angina prévia com uma diminuição progressiva do limiar anginoso, ou seja, ele antes não sentia aquela dor em determinadas condições e ele passou a sentir, é o que a gente chama de angina em crescendo. Angina de início há no máximo 2 meses, que evoluiu de forma rápida até a classe 3 da CCS, ou seja, uma angina de início recente, que surgiu há no máximo 2 meses e foi piorando. Essa classificação também vocês vão ver amanhã com Paloma.
ou uma angina em repouso com duração de mais de 20 minutos, ocorrendo no máximo uma semana, que é o que a gente chama de angina de repouso. Quando eu tenho uma dessas três situações, eu digo que o paciente ele está com a síndrome coronariana aguda. Bom, esse aí é a figurinha que todo mundo conhece, mas é o sinal de Levine, que caracteriza muito bem o paciente com síndrome coronariana aguda, com a mão cerrada no peito. Então, toda síndrome coronariana aguda, ela é um infarto agudo do miocárdio? Não necessariamente. Infarto agudo do miocárdio, ele se refere a uma lesão miocárdica aguda associada com a isquemia miocárdica aguda. Então, lesão miocárdica nada mais é do que morte celular, necrose. Então, células cardíacas estão morrendo. Se eu tenho uma lesão miocárdica, eu vou ter uma elevação da troponina. Troponina é um marcador, certo? É uma proteína que normalmente está dentro da célula. Quando eu tenho lesão miocárdica, ela vai ser liberada para a corrente sanguínea e vai poder ser titulada. Então, quando eu tenho lesão, troponina elevada, eu tenho uma lesão miocárdica. Para saber se ela é aguda ou não, eu vou ter que ter uma elevação ou uma diminuição ao longo do tempo. Então, troponina não se pede uma vez só. Troponina se pede de forma seriada. Se eu tiver uma troponina que está aumentando ou diminuindo, eu tenho uma lesão miocárdica aguda. Então, eu também tenho que ter uma isquemia miocárdica aguda. Essa isquemia miocárdica aguda, eu posso ter através de um desses critérios, eu já tenho uma isquemia miocárdica aguda. Pode ser os próprios sintomas de isquemia, a angina no caso. Pode ser através do ECG, do eletrocardiograma, que vocês vão ver mais profundamente na quarta-feira. Através da imagem, através do ecocardiograma, da ressonância magnética, onde você vai ver uma alteração de mobilidade nova. Através do cateterismo cardíaco, onde a gente tem um trombo coronariano, ou através da autópsia. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o miocárdio. O miocárdio ele tem algumas peculiaridades fisiológicas que facilitam a isquemia. Uma delas é a sua taxa de extração de oxigênio de 75%, que é a maior do organismo. O que é a taxa de extração de 75%? É a quantidade de oxigênio que ele retira da circulação. Então, se ele já tem ele já retira tanto oxigênio da circulação, em uma situação de demanda, ele não consegue tirar mais. Então, o que é que ele faz para poder suprir sua necessidade em um caso de aumento de demanda, uma atividade física, um estresse? Ele vai aumentar o fluxo. Ele aumenta o fluxo, isso é o que a gente chama de reserva coronariana. As arteríolas pré-capilares do coração, elas vão se dilatar para aumentar o aporte de oxigênio em caso de aumento de demanda. Quando a gente tem uma oclusão hemodinamicamente significativa, ou seja, com mais de 50% de oclusão, a gente vai ter uma redução dessa reserva. Então, a vasodilatação ela não vai mais conseguir suportar a demanda em casos de obstrução. E quando a gente tem uma diminuição dessa reserva e tem um exercício extenuante, algo que aumente a demanda, a gente vai ter os sintomas de isquemia. E isso a gente chama de angina estável, certo? Quando a gente tem uma obstrução aguda ou grave, ou seja, mais de 80% de isquemia, 80% de obstrução, a gente vai ter o que a gente chama de isquemia em repouso. Mesmo sem nenhum aumento de demanda, o paciente ele não vai conseguir fazer aquele balanço e vai ter uma isquemia. Bom, eu queria falar com vocês um pouco sobre a perfusão do leito coronariano, que ele vai ser diferente de outros tecidos. Aqui, deixa eu botar o apontador. Bom, aqui vocês podem ver as artérias epicárdicas, certo? No epicárdio. As artérias epicárdicas elas vão emitir ramos perfurantes através do miocárdio, como vocês podem ver aqui. Aí aqui é o miocárdio aqui no meio. A parte que está mais próxima do epicárdio é chamada de subepicárdio e a parte que está mais próxima do endocárdio é chamada de subendocárdio. Quando o coração ele vai ser mais perfundido durante a diástole do que durante a sístole. Então, na sístole, o que acontece? Na sístole, quando o músculo está contraído, ele vai comprimir essas artérias perfurantes. Então,
como vocês podem ver, na diástole, essa aqui é a imagem da diástole e essa aqui é a imagem da sístole. Na diástole, as artérias perfurantes conseguem irrigar todas as camadas do miocárdio. Já na sístole, o subendocárdio, ele fica um pouco sem irrigação, certo? Porque a irrigação ela chega pelas artérias epicárdicas. Então, é importante lembrar disso, porque a primeira área afetada durante um evento isquêmico é o subendocárdio, por causa dessa vascularização. E aí, posteriormente, com a manutenção da isquemia, o subepicárdio ele vai ser atingido e nós vamos ter o que a gente chama de uma isquemia ou um infarto transmural. Bom, agora eu vou falar mais profundamente sobre a fisiopatologia. Como eu já falei para vocês, a síndrome coronariana aguda é uma patologia isquêmica do coração. E assim como toda patologia isquêmica, ela vai ser simplesmente um desbalanço entre demanda metabólica e suprimento sanguíneo. A demanda metabólica, ela ainda vai ser determinada pela frequência cardíaca. Quanto maior a nossa frequência cardíaca, maior vai ser a nossa demanda metabólica. Pela pressão arterial sistólica. Pressão arterial sistólica, ela vai oferecer resistência ao fluxo sanguíneo. Então, quanto maior a nossa pressão arterial sistólica, maior vai ser a nossa demanda metabólica. A contratilidade miocárdica também vai aumentar a demanda metabólica. Quanto maior a contratilidade, maior a demanda. Tensão da parede do miocárdio, mesma coisa, oferece resistência. E o suprimento sanguíneo, é que determina o suprimento sanguíneo. A resistência da artéria coronariana. Nós podemos ter um aumento de resistência quando a gente tem um mecanismo de estenose ou de espasmo dessa artéria coronariana, e a gente vai ter uma redução do suprimento sanguíneo. O fluxo colateral nada mais é do que pequenos vasos que ligam as artérias epicárdicas principais. Esses pequenos vasos, normalmente, eles ficam ocluídos. Quando a gente tem um evento isquêmico, uma estenose, a gente vai alterar a pressão e esses vasos eles começam a ser irrigados. O fluxo começa a correr pelo fluxo colateral. E isso é importante porque durante esses eventos isquêmicos eles conseguem reduzir a área de isquemia. Eles não conseguem fornecer o mesmo fluxo de uma coronária natural, mas eles conseguem diminuir essa isquemia. Então, quanto maior o fluxo colateral, maior vai ser o suprimento sanguíneo. Pressão de perfusão, quanto maior a pressão de perfusão, maior o suprimento sanguíneo. Aí a gente lembra que as coronárias elas são irrigadas durante a diástole. Então, se eu tiver uma pressão arterial diastólica muito baixa, eu vou ter uma pressão de perfusão baixa e baixo suprimento sanguíneo. Frequência cardíaca também diminui o suprimento sanguíneo. Então, frequência cardíaca alta diminui o suprimento sanguíneo, aumenta a demanda metabólica, piora a isquemia. Conteúdo de oxigênio. Nosso conteúdo de oxigênio ele ainda é determinado por 3 outros fatores. Primeiro, a fração de oxigênio que está no ar ambiente. Segundo, a função pulmonar do paciente. E terceiro, pela funcionalidade, pela concentração de hemoglobinas no sangue. Então, é determinado por esses 3 fatores. E quanto maior o conteúdo, claro, melhor vai ser o suprimento sanguíneo. Quando a gente pensa nesses determinantes, a gente pode lembrar de situações que aumentam a demanda metabólica, como hipertermia, hipertireoidismo, estresse adrenérgico, hipertensão, ansiedade, cardiomiopatia hipertrófica, estenose aórtica, taquicardia. São todas situações em que a gente vai ter um aumento da demanda metabólica, ou seja, vamos piorar a isquemia. Situações em que a gente tem uma diminuição do suprimento sanguíneo, anemia, hipoxemia, anemia falciforme, toxicidade simpática, hiperviscosidade, estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, vasculites, vasoespasmo e aterotrombose. Eu deixei a aterotrombose em negrito porque ele vai ser o principal mecanismo de isquemia do miocárdio. Vai ser a principal etiologia para uma diminuição do suprimento sanguíneo e um evento isquêmico. Bom, e é importante lembrar também que tem alguns fatores que eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a intoxicação por cocaína. A intoxicação por cocaína, ela ao mesmo tempo que vai aumentar
a atividade simpática, que vai aumentar a demanda metabólica, ela vai também diminuir o suprimento sanguíneo por vasoespasmo. Então, é um diagnóstico diferencial importante a intoxicação por cocaína no pronto-socorro, principalmente quando a gente vê pacientes jovens. Bom, então aqui esse esquema eu trouxe para vocês que ele resume um pouco do que eu já falei. Então, quando a gente tem uma lesão do miocárdio, aumento de troponina, que é essa parte aqui que está em rosa claro, nem toda lesão é infarto agudo do miocárdio. Aqui no meio aqui a gente tem evidência clínica de isquemia aguda do miocárdio, ou seja, a gente vai ter aqui um infarto do miocárdio aqui em rosa escuro. E esses fatores que eu falei para vocês anteriormente, como anemia, hipoxemia, fatores que modulam essa isquemia, quando eles estão presentes, eles vão influenciar de forma ou positiva ou negativa. E no caso, quando a gente tem fatores que estimulam de forma negativa, como anemia e hipoxemia, isso pode encurtar o tempo que a gente passa de uma isquemia subendocárdica para uma isquemia transmural. Então, a evolução desse paciente vai ser pior do que um paciente que não tinha esses fatores. Só para fixar aqui agora com vocês, eu trouxe uma questão sobre o que a gente já falou agora, sobre fisiopatologia e epidemiologia. A doença isquêmica do coração, também chamada de doença coronariana, está presente quando o paciente tem um ou mais sintomas ou complicações causadas por oferta insuficiente de sangue no miocárdio. Acerca das doenças coronarianas, assinale a opção correta. Tem uma opção aí no chat que você coloca assim, participantes, você consegue dar um joinha ou um nãozinho. Aí eu vou perguntar para vocês se é verdadeiro ou falso e vocês podem responder por esse mecanismo, não precisa digitar no chat. Letra A. Na angina pectoris, observa-se um aumento da oferta de oxigênio que supera a demanda de oxigênio do miocárdio. A manifestação clínica usual é o desconforto pré-cordial. E aí, galera, verdadeiro ou falso? Não consegui abrir aqui. Mas, enfim, espero que vocês tenham respondido. Então, é falso. Quando a gente tem a angina, um evento isquêmico, a gente vai ter uma diminuição da oferta de oxigênio e um aumento da demanda, né? O contrário. Letra B. A frequência cardíaca elevada aumenta o suprimento sanguíneo e diminui a demanda metabólica, diminuindo o processo isquêmico. Verdadeiro ou falso? Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Não. Então, é falso, tá? Frequência cardíaca elevada diminui o suprimento sanguíneo, aumenta a demanda metabólica e piora o processo isquêmico. Letra C. Na presença de um infarto agudo do miocárdio, a presença de vasos colaterais pré-existentes aumentam o tamanho do infarto e pioram a sobrevivência. Falso, né, galera? Vaso colateral, na verdade, vai diminuir o tamanho do infarto e melhorar a sobrevivência. Letra D. Os homens apresentam taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio maior que as mulheres. Também não. Mulher apresenta mortalidade maior do que os homens. Se a gente falasse de prevalência, se a gente falasse que eles são mais atingidos, é verdadeiro, tá? Homens, a síndrome coronariana aguda é mais presente entre homens, mas mortalidade, a gente tem uma maior mortalidade entre as mulheres. Letra E. A causa mais frequente de doença isquêmica do coração é a obstrução das artérias coronárias epicárdicas devido à aterosclerose. Essa é a verdadeira. Não tá passando. Vamos falar um pouco agora sobre a classificação. Quando a gente está no pronto-socorro, na emergência, e chega um paciente com dor torácica, essa dor torácica ela pode ser de origem cardíaca ou de origem não cardíaca. De origem cardíaca, ela ainda pode ser de origem isquêmica ou de origem não isquêmica. Sendo de origem isquêmica, ela pode ser crônica, que é a angina estável, que eu já falei com vocês anteriormente, que a gente tem uma redução da reserva coronariana, e em situações de aumento de demanda, de esforço, ele vai ter sintomas de isquemia. Quando eu tenho um evento agudo, uma doença, uma dor torácica cardíaca isquêmica aguda, é a síndrome coronariana aguda, que eu ainda posso dividir entre angina instável,
ou infarto agudo do miocárdio. Quando eu tenho elevação de troponina, quando eu tenho morte celular, necrose, eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Quando eu não tenho troponina elevada, não tenho morte de cardiomiócitos, eu tenho o que eu chamo de angina instável. O infarto agudo do miocárdio, ele ainda pode ser sem supra de ST ou com supra de ST. Essa classificação ela é muito importante porque ela fala de prognóstico. Um paciente que tem um IAM com supra de ST, ele não vai ter o mesmo prognóstico de um paciente que tem angina instável. Com supra de ST é pior e vai ter uma conduta totalmente diferente. Então é importante vocês saberem dessa classificação. Ficou confuso? Ficou que nem esse meme aí de Nazaré? O que é supra de ST? IAM sem supra, com supra? Fique tranquilo, não precisa entender o que é agora, basta você entender que existe essa classificação, porque na quarta-feira vocês vão ter uma aula sobre eletrocardiograma, onde vocês vão entender o que é um supra, em que parede está, qual é a artéria responsável, e vão saber identificar o que é um IAM com supra ou sem supra. Normalmente, só quero que vocês sabem que existe essa classificação, tá? Outra classificação de infarto do miocárdio é quanto à sua etiologia. O infarto do miocárdio ele pode ser tipo 1, onde a etiologia é através da aterotrombose, que é a principal etiologia, então o tipo 1 é o mais comum. O tipo 2, ele se refere a outras etiologias que não a aterotrombose, como a própria aterosclerose obstruindo ou vasoespasmo, ou dissecção de coronária, entre outras causas, que diminuam a oferta e aumentem a demanda de oxigênio. O tipo 3 é aquele paciente que tem um quadro clínico, uma situação muito provável que seja infarto do miocárdio, mas ele evolui para o óbito antes que seja coletado o exame de troponina. Então, por definição, ele não pode ser um infarto do miocárdio tipo 1, mas ele é englobado nessa categoria para poder separar ele das mortes súbitas por outras causas que não infarto do miocárdio. Então, ele é classificado como infarto do miocárdio tipo 3. O tipo 4 é aquele que está associado com a intervenção percutânea coronária, que é a colocação de stents. Então, pós essa intervenção, a gente pode ter um infarto do miocárdio e ele é classificado como tipo 4. E o tipo 5 é associado com a revascularização coronária, que é a cirurgia de ponte de safena. Agora vamos aprofundar nosso estudo na aterosclerose, que é a principal causa de síndrome coronariana aguda, a aterotrombose no caso. Mas aqui a gente vai ver a formação da formação da placa até a sua ruptura. Bom, aqui a gente vai dar um zoom na coronária. Não se sabe exatamente ainda como as lipoproteínas elas entram no endotélio, mas esse vídeo ele usa a hipótese de que há uma lesão do endotélio e através dessa lesão essas partículas elas entram no subendotélio. Então, lipoproteínas, outras partículas da corrente sanguínea vão entrando através dessa lesão endotelial e vão acumulando LDL na camada subendotelial, tá? Esse LDL ele vai ser oxidado e a partir daí ele vão começar a produzir citocinas nesse subendotélio. Essas citocinas vão atrair monócitos da corrente sanguínea que vão realizar a diapedese, vão entrar nesse subendotélio, se transformando em macrófagos. Esses macrófagos, eles vão fagocitar as partículas de lipídio, os LDLs oxidados, e vão se transformar o que a gente chama de células espumosas. Essas células espumosas elas vão se acumulando, formando a placa. Pode ter também muito evento necrótico, pode acontecer necrose dentro dessa placa normalmente, um processo inflamatório intenso que vai aumentando, vai obstruindo essa placa.
Lá dentro a gente vai ter, lá na base da placa a gente vai ter a camada muscular do vaso. Essa camada muscular ela vai se multiplicando, vai proliferando, e essas células musculares vão migrar para a superfície da placa. A gente está vendo aí a migração. E lá na superfície da placa, ela vai formar o que a gente chama de capa fibrótica. É o que vai dar sustentação, o que vai dar estabilidade para essa placa. Essas células musculares elas vão produzir colágeno, que vai constituir essa placa. E nisso a placa ela vai sempre aumentando, o processo inflamatório é constante, pode ter necrose e obstruindo parcialmente o fluxo. Quando a gente tem uma ruptura ou uma erosão da placa, a gente tem o que a gente chama de aterotrombose. Nesse vídeo aí, ele mostra, na verdade, uma embolia, né? A gordura sai, mas geralmente não é isso que acontece. Esse foi o vídeo mais interessante que eu achei, mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente acontece o que a gente chama de aterotrombose, que eu vou explicar em outro slide. Então, aqui, para quem não entendeu o vídeo, a gente vai ter o LDL, que vai entrar no subendotélio, vai se transformar em LDL oxidado, produção de citocinas, recrutamento de monócitos, se transformam em macrófagos, englobam o LDL, se transformando em células espumosas, formação da capa fibrótica e se dá a placa. Então, o que acontece? Na verdade, para poder acontecer a síndrome coronariana aguda, o que acontece é uma erosão ou uma ruptura dessa placa. Erosão endotelial nada mais é do que células endoteliais, elas saem, elas têm uma pequena lesão e expõem a capa fibrótica, que tem colágeno. Quando eu falo de ruptura da placa aterosclerótica, eu falo em ruptura dessa placa também de colágeno, certo? Da capa fibrótica. Quando eu tenho uma erosão endotelial apenas, a exposição desse colágeno da corrente sanguínea vai fazer com que a gente tenha ativação, adesão e agregação plaquetária. Isso vai formar um trombo. Esse trombo, normalmente, ele vai produzir uma oclusão parcial. É o que a gente chama do trombo branco, que é rico em plaqueta, que é fruto de uma erosão endotelial. E, geralmente, quando ele tem essa obstrução parcial, a gente fala de isquemia de região subendocárdica. Então, geralmente, não faz um supra de ST. Geralmente, faz ou um IAM sem supra ou uma angina instável. Quando a gente fala de ruptura, de exposição de lipídio na corrente sanguínea, de material necrótico, de fator tecidual que vai ativar a cascata de coagulação, a gente fala de um trombo vermelho, que é rico em fibrina. Certo? O fator tecidual, para quem não lembra, quando ativa a cascata de coagulação através dos fatores de coagulação, vai ativar a trombina, vai produzir fibrina. E esse trombo de fibrina vermelho, rico em fibrina, ele vai normalmente ocluir totalmente a parede do vaso, produzindo assim o IAM com supra de ST. E isso é importante, mais uma vez, para prognóstico. O IAM com supra de ST tem um prognóstico totalmente diferente de um IAM sem supra e de uma angina instável, e conduta também. Mas, só para ser claro, na verdade, nem sempre é dessa forma, isso é o que mais acontece. Mas uma ruptura de placa também pode causar uma trombose, uma oclusão parcial, tá? Não é sempre, mas é a maioria. Bom, os pacientes, eles podem ter essas placas ateroscleróticas para o resto da vida e nunca ter uma síndrome coronariana aguda. O que acontece, então, para eles terem essa ruptura, essa erosão? O que é que determina que um paciente vai romper a placa ou não? Ou vai permanecer com essa placa para sempre, sem nenhum sintoma? Então, temos determinantes de vulnerabilidade da placa. Quanto mais conteúdo lipídico a gente tiver dentro dessa placa, mais vulnerável ela vai ser. Quanto maior a espessura da placa de colágeno, mais protegida ela vai ser, mais estável. Então, quanto menor a espessura, mais vulnerável ela vai ser. E, além disso, a gente vai ter o grau de inflamação intraplaca, o que diz a teoria inflamatória. Quanto mais inflamação dentro da placa a gente tiver, mais vulnerável vai ser essa placa. Isso por quê? Porque linfócitos ativados, eles vão produzir interferon gama, que esse interferon gama, ele vai inibir a produção de capa fibrótica pelas células musculares lisas. Então, isso vai diminuir a capa fibrótica. Além disso, macrófagos teciduais, eles vão
produzir enzimas proteolíticas que digerem a capa fibrótica também, diminuindo assim a espessura dessa placa. Então, quando a gente tem a situação de uma placa vulnerável, em situações de sobrecarga hemodinâmica, de estresse, pode ser um exercício extenuante, pode ser um estresse emocional grande, a gente pode ter a ruptura dessa placa e a síndrome coronariana aguda. Nem sempre precisa desse fator desencadeante, mas pode acontecer. Pacientes que têm síndrome coronariana aguda, eles apresentam níveis elevados de marcadores inflamatórios na corrente sanguínea, como fator de necrose tumoral beta, interleucina 6, proteína C reativa. Todos os marcadores de inflamação, eles estão elevados no paciente com síndrome coronariana aguda. E isso fala de prognóstico. Os pacientes quanto maior essa quantidade de marcadores inflamatórios na corrente sanguínea, pior vai ser o prognóstico desse paciente. E essa elevação também dos marcadores inflamatórios explica a alta recorrência de infarto do miocárdio após o primeiro evento no primeiro ano, porque esses fatores elevados na corrente sanguínea, eles vão também influenciar outras placas ateroscleróticas. Eles vão amadurecer mais outras placas e instabilizar as outras placas também, possivelmente. Então, eu trouxe para vocês um artigo falando sobre um ensaio clínico usando o canakinumab, porque alguns pesquisadores pensaram, né, se é a inflamação que faz a ruptura da placa, então por que não tratar os pacientes com anti-inflamatórios para diminuir a quantidade de eventos cardiovasculares? Bom, o primeiro foi usando o canakinumab, que é um anticorpo monoclonal contra a interleucina 1B. Esse ensaio clínico ele foi feito com 10 mil pacientes. Esses pacientes eles tinham um infarto do miocárdio prévio e eles tinham elevada quantidade de proteína C reativa, então eram pacientes muito inflamados. Foram divididos em 4 grupos, 3 grupos com doses diferentes e um grupo placebo. Todos os grupos que usaram o medicamento, eles tiveram redução do PCR, redução da interleucina 1B, e um desses grupos, de 150 mg, conseguiu reduzir o número de eventos cardiovasculares. Isso foi em 2017, a publicação. Em 2019, o mesmo autor ele publicou outro artigo falando sobre metatrexato em uma baixa dose, mas o formato desse estudo foi diferente. Ele utilizou 4.700 pacientes e pegou os pacientes que tiveram infarto do miocárdio prévio ou uma doença arterial, uma doença coronariana multiarterial, que também tinham síndrome metabólica ou diabetes mellitus. Então, na teoria, eram pacientes inflamados, mas ele não usou como critério o PCR elevado. Observou-se depois de 2 anos de seguimento, ele foi interrompido porque não diminuiu o PCR, baixa dose de metotrexato, não diminuiu nenhum marcador inflamatório, assim, no caso do PCR e a interleucina 1B, e não conseguiu diminuir a mortalidade, só aumentou efeitos colaterais, como a elevação de enzimas hepáticas, a baixa redução do leucograma, entre outros fatores colaterais. Então, assim, eu trouxe para vocês como uma perspectiva. Como é algo muito novo, pode ser que ainda publiquem mais sobre esse assunto, mas é uma questão ainda aberta para novos estudos. Então, eu já falei para vocês agora sobre a epidemiologia, já falei sobre fisiopatologia, de como o miocárdio ele fica isquêmico, mas aí teve evento isquêmico. E aí, o que acontece com o nosso miocárdio? Quando a gente tem uma diminuição do oxigênio intracelular, a gente não vai conseguir manter um metabolismo aeróbico. A gente vai ter que partir para um metabolismo anaeróbico. Quando isso acontece, a gente não consegue ATP suficiente para manter a bomba de sódio e potássio funcionando. Então, ela vai parar de funcionar. Quando ela para de funcionar, eu vou ter um acúmulo de sódio intracelular que vai colaborar para um edema dessa célula por um gradiente osmótico. E a gente vai ter também um acúmulo de potássio extracelular, alterando o potencial de membrana, podendo assim produzir arritmias. Quando eu tenho uma redução desse ATP, eu também vou ter um aumento, um acúmulo de cálcio no citosol. Quando a célula miocárdica ela contrai, ela vai liberar cálcio no citosol.
Esse cálcio, normalmente, ele é recaptado após a contração. Mas quando eu não tenho ATP, ele se acumula. E isso ativa proteases endógenas, que produzem destruição celular, que também vão produzir edema. Entre o evento isquêmico, a diminuição de oxigênio e a necrose, a morte celular, a gente tem em torno de 20 a 30 minutos. Então, a partir de 20 a 30 minutos do evento isquêmico, a gente já tem morte irreversível de miocárdio, certo? Então, tempo é miocárdio. Vocês vão ouvir isso muito durante esses 4 dias. Bom, após a destruição celular, a gente vai ter reabsorção do tecido necrótico pelos macrófagos. Depois disso, posteriormente, a gente vai ter um processo fibrótico de cicatrização, onde a gente vai substituir esse tecido necrótico por tecido fibroso. Só que esse processo, ele é lento, ele ocorre em 7 semanas mais ou menos. Então, isso deixa o miocárdio, após o infarto agudo do miocárdio, vulnerável, porque ele vai estar só reabsorvendo o tecido necrótico, mas ele ainda não vai estar cicatrizado. Então, deixa muito vulnerável e exposto a algumas complicações que eu vou falar com vocês posteriormente. E a fibrose, o processo de cicatrização, associado com a sobrecarga hemodinâmica, vai fazer com que o ventrículo ele se remodele, ele vai ter um remodelamento ventricular, que vai ser a expansão de algumas áreas, a dilatação de outras, mudando assim a morfologia desse miocárdio. Vamos falar agora sobre biomarcadores, marcadores de necrose miocárdica. Como eu falei para vocês, quando a célula miocárdica morre, o que era intracelular passa a ser extracelular, vai para a corrente sanguínea. E é isso que a gente detecta quando a gente pesquisa biomarcadores. São marcadores de lesão, que eu tenho miocárdio lesionado. Antigamente se usava mioglobina, CKMB. Mioglobina, ela é muito inespecífica, ela tem em muitos órgãos do corpo, então ela não é ideal para ser pesquisada. Ela é a primeira a se elevar e ela abaixa rapidamente também, como vocês podem ver aqui em rosa. A CKMB, ela só está presente, ela é um pouco mais específica do que a mioglobina, mas ainda é inespecífica. Ela está presente também no tecido esquelético, no intestino, na próstata. Ela se eleva juntamente com a troponina, entre 3 e 4 horas, e ela decai antes da troponina. Antigamente era utilizado, ele é um pouco mais específico do que a mioglobina, como eu já falei, mas ainda é inespecífico. Quando a gente fala de troponina, ela é uma proteína que vai modular a associação da quitina com a miosina. Então, troponina eu só tenho em tecido esquelético ou cardíaco. Mesmo assim, alguns subtipos de troponina elas são inespecíficos. Mas a troponina tipo I, ela é específica do coração. E é ela que é medida. Então, quando eu tenho uma elevação de troponina I, eu não posso dizer que é um falso positivo. Eu tenho lesão do miocárdio. É uma certeza que você vai ter na sua vida. É que se troponina I estiver elevada, eu vou ter miocárdio morrendo. Necessariamente é por um infarto agudo do miocárdio? Não. Não é específica para um infarto. É específica para a lesão miocárdica. Agora, o mecanismo, você vai associar a clínica e aqueles outros fatores. A troponina I, então, ela se eleva nas primeiras 3 a 4 horas, tem seu pico entre 18 e 36 horas e vai decaindo ao longo do tempo. Ela pode ficar na corrente sanguínea em torno de 12, 14 dias. Se for um evento mais localizado, um IAM sem supra, a gente pode ter um tempo menor da troponina na circulação. Para fixar as afirmativas a seguir sobre síndromes coronarianas agudas estão corretas, exceto. Então, eu quero a falsa. Letra A. Os níveis de proteína C reativa geralmente estão elevados em pacientes com síndrome coronária aguda, em comparação com pacientes com doença coronária estável. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Basta marcar um legalzinho ou um não. Então, está verdadeiro. Letra B. Os níveis de proteína C reativa e de troponina cardíaca específica oferecem informações complementares no prognóstico de pacientes com síndrome coronariana aguda.
Verdadeiro também. Proteína C reativa elevada marca mau prognóstico. Troponina cardíaca também mau prognóstico. Eu tô tendo lesão miocárdica, eu tô tendo morte de miocárdio. Letra C. A síndrome coronariana aguda com supra de ST é causada por uma obstrução parcial do fluxo sanguíneo, enquanto a síndrome coronariana aguda sem supra de ST é causada por uma obstrução total. Falso, né, gente? Uma síndrome coronariana aguda com supra de ST é aquela que é a mais grave, então eu tenho uma obstrução total do fluxo sanguíneo, enquanto a síndrome coronariana sem supra é uma obstrução parcial. Então, essa é a resposta, letra C. Letra D, o infarto do miocárdio tipo 1 é causado pela doença coronariana aterotrombótica, enquanto tipo 2 é causado por uma incompatibilidade entre oferta e demanda de oxigênio, que não envolve a aterotrombose. Verdadeiro. Os fatores de vulnerabilidade da placa aterosclerótica são a magnitude do conteúdo lipídico, a espessura da placa de colágeno e o grau de inflamação intraplaca. Verdadeiro também. Não está passando. Bom, então chegamos na reta final da nossa aula. Falar agora sobre as complicações do infarto do miocárdio. Como eu falei para vocês anteriormente, o miocárdio que tem células morrendo, ele vai ficar vulnerável. Primeiramente, a gente vai ter uma alteração das propriedades eletrofisiológicas desse miocárdio. Os cardiomiócitos não vão ter a mesma propriedade, então eles vão estar suscetíveis a arritmias, incluindo morte súbita por fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bradiarritmia e infinitas outras arritmias que eu não quis trazer para vocês, porque eu acho que não compete ao clínico geral, é um assunto mais aprofundado, mas você tem que estar atento, porque infarto agudo do miocárdio, ele pode gerar complicações elétricas. Ele também pode ocasionar insuficiência cardíaca e choque cardiogênico, como a insuficiência ventricular direita, infarto de VD, ou uma falência ventricular esquerda. Essa insuficiência cardíaca ela pode se manifestar por sinais de congestão, como crepitações, dispneia. O choque cardiogênico geralmente é hipotensão associado a sinais de hipoperfusão, como tempo de enchimento capilar aumentado, extremidades frias, taquicardia, taquipneia. E esse paciente, ele não vai responder ao volume, porque o problema dele não é volume, o problema dele é o coração, que não está funcionando adequadamente por causa do infarto agudo do miocárdio. Bom, a gente também pode ter complicações isquêmicas, que é a angina instável pós-infarto agudo do miocárdio. É definida como sintoma anginoso, que vai ocorrer após 48 horas a até 7 dias após um infarto agudo do miocárdio inicial. Isso é basicamente uma área isquêmica residual que resultou daquele infarto agudo do miocárdio inicial. Geralmente ele é mais presente quando eu tenho IAM sem supra de ST. E ele geralmente pode evoluir para um IAM posteriormente, essa angina instável pós-IAM. No caso, uma recorrência, né, do infarto. Como eu falei para vocês, o miocárdio ele vai estar altamente vulnerável nos primeiros dias após o infarto do miocárdio. Eu vou estar tendo um processo de reabsorção sem que ele esteja cicatrizado de forma adequada. Então, eu posso ter complicações mecânicas como aneurisma de ventrículo esquerdo. Aneurisma de ventrículo esquerdo nada mais é do que essa dilatação, e também o miocárdio ele fica mais fino, como vocês podem ver aqui na figura letra A, fino e dilatado, certo? E esse aneurisma de VE, ele pode gerar complicações fisiológicas importantes. Ele pode aumentar as chances de insuficiência cardíaca, ele pode contribuir para a insuficiência cardíaca, uma vez que ele vai roubar débito. Como assim roubar débito? O sangue que era para ser ejetado, ele vai ser usado para poder preencher esse aneurisma. Então, ele está roubando débito cardíaco. Outra consequência é aumentar as chances de arritmias. Então, essa área aqui também ela vai ficar eletricamente instável. Então, eu vou ter maior chance de arritmia quando eu tenho um aneurisma de ventrículo esquerdo. Outra complicação mecânica é a ruptura de parede ventricular. Como o nome já diz, ruptura, descontinuidade da parede do miocárdio. Quando eu tenho uma ruptura aguda, abrupta, eu vou ter imediatamente choque,
é uma condição catastrófica, certo? O paciente vai evoluir com hemoperitônio ou hemopericárdio e vai rapidamente evoluir para choque. Isso quando acontece de forma aguda. Quando acontece essa ruptura de forma mais subaguda, mais lenta, ela pode evoluir, como vocês podem ver na figura letra B, eu tive a ruptura, mas essa ruptura provavelmente foi lenta, foi gradual, e eu evoluí com a formação de um trombo com hematoma coberto por pericárdio. Então, nessa letra B aqui, eu tenho o que eu chamo de pseudoneurisma, porque parece um aneurisma, mas não é um aneurisma. Como vocês podem ver aqui, eu não tenho miocárdio nessa parte da dilatação, certo? O que eu tenho é só hematoma com trombo e pericárdio. Então, eu tenho um pseudoaneurisma. É algo gravíssimo que deve ser tratado imediatamente com cirurgia, tá? Ruptura do septo interventricular também é algo muito grave que evolui rapidamente para insuficiência biventricular, que também tem que ser tratado rapidamente. Ruptura de músculos papilares, mesma coisa. Eu vou ter um prolapso. Quando eu tenho ruptura, eu posso ter isquemia, eu posso ter ruptura. Quando eu tenho isquemia do músculo papilar, eu posso evoluir com uma insuficiência mitral, uma insuficiência valvar. Quando eu tenho ruptura mesmo do músculo papilar, essa válvula vai ficar prolapsada. E isso é basicamente incompatível com a vida. Ele vai evoluir rapidamente para choque, óbito, é algo também muito grave. Pericardite. Bom, pericardite está mais comum quando eu tenho um infarto do miocárdio com supra, né, o transmural, porque o próprio processo isquêmico e necrótico ele vai atingir o pericárdio. E isso pode ocorrer, pericardite, né, que é a inflamação do pericárdio, entre 48 horas e até 7 dias, mais ou menos, após o evento isquêmico. Então, eu posso ter essa inflamação do pericárdio com sinais clássicos de pericardite que fogem o objetivo da nossa aula de hoje. Eu também posso ter síndrome de Dressler. Síndrome de Dressler é uma pericardite autoimune que ocorre 1 semana ou até 8 semanas depois do evento. Ela parece com a pericardite também, tem os sinais da pericardite, mas ela também tem sinais inflamatórios sistêmicos, como elevação de VHS, elevação do leuco, febre, entre outros sinais. Então, ela é mais tardia e a pericardite aguda fibrosa, ela é mais próxima do evento. Última questão para fixar as complicações. As afirmações verdadeiras sobre as complicações do infarto do miocárdio incluem todas as opções a seguir, exceto. Então, eu quero a falsa. O choque cardiogênico pode apresentar-se através da hipotensão associada a sinais de congestão pulmonar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra B. A síndrome de Dressler é uma pleuropericardite autoimune que ocorre em 3% dos infartos agudos do miocárdio na fase de convalescença, entre 1 e 8 semanas após o evento. Acabei de falar, né, gente? Verdadeiro. Letra C. O pseudoaneurisma de VE traz um risco de eventos mais alto do que o aneurisma. Verdadeiro. E é uma pegadinha, porque para quem não sabe o que é pseudoaneurisma e para quem não sabe o que é aneurisma de VE, parece que o falso aneurisma é pior, ou no caso é menos pior, mas é o contrário. O pseudoaneurisma é pior do que o próprio aneurisma, que é a ruptura de VE, na verdade, né? Letra D. A ruptura de parede, na verdade, então a resposta é a letra... Cadê? Não, é isso mesmo, tá certo. Traz um risco mais alto do que o aneurisma, verdadeiro. Letra D. A ruptura de parede livre do ventrículo apresenta maior probabilidade de ocorrer em pacientes com história de infarto do miocárdio prévio. Como vocês já viram a resposta, né? É falso. E por que é falso? Porque paciente que tem infarto do miocárdio prévio, ele já vai ter sofrido um processo de cicatrização. Aquele processo todo que eu falei para vocês, que ocorre 7 semanas depois do infarto, ele já vai ter tido desse infarto prévio. Então, o coração dele já tem fibrose. Então, essa fibrose ela vai proteger o paciente de uma ruptura de parede de ventrículo em um infarto do miocárdio posterior. Então, geralmente, quem tem ruptura de parede, geralmente não teve um infarto do miocárdio prévio. Letra E. A ruptura de parede livre é mais comum em pacientes idosos e mulheres, tendo como fator de risco história de hipertensão. Verdadeiro também. Bom.
chegando ao final da nossa aula, vou apresentar para vocês o caso clínico, que vai ser o caso clínico guia para os 4 dias de curso. A gente vai utilizar esse mesmo caso clínico, o mesmo paciente, abordando aspectos diferentes desse caso clínico. Eu vou ler para vocês, então, pela primeira vez. GCB, masculino, 78 anos, natural de Salvador e residente em Feira de Santana, aposentado. História da moléstia atual. Paciente refere dor torácica opressiva em aperto, de início súbito a 2 horas, com piora nos últimos 40 minutos, de forte intensidade, com irradiação para pescoço e mandíbula. Associado a quadro de dispneia. Refere que eventualmente sentia dores no peito leves, principalmente se caminhasse muito rápido. Essa dor passava quando volta ao repouso. Refere o check-up há cerca de 6 meses, com exames normais, SIC, inclusive eletrocardiograma. Antecedentes: hipertenso há 10 anos, diabético há 7 anos, com neuropatia diabética grau leve, cirurgia de ressecção transuretral prostática há 5 anos, medicações: metformina, 850 mg 2 vezes ao dia, simvastatina, 40 mg uma vez ao dia, losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida, 25 mg uma vez ao dia. Exame físico: paciente consciente, orientado, com faces de dor, dispneico, uma cruz em 4, acianótico, levemente sudoreico, extremidades frias, enchimento capilar periférico lentificado. Ao exame cardiovascular, bolhas rítmicas em 3 tempos, com presença de B4. Aparelho pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, com crepitações bilaterais até o terço inferior. Pressão arterial de 114 por 68 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto. Frequência respiratória de 28 inspirações por minuto, saturação de 92% e IMC de 30,7. Eu sei que esse caso é rico, cheio de achados, tanto no exame físico quanto na história, mas eu vou me ater com vocês hoje ao tema da nossa aula. Então, primeira coisa, quais são os fatores de risco que a gente pode identificar aí nessa história desse paciente? Bom, primeiro, é um paciente do sexo masculino, 78 anos, idade sexo, antecedente de hipertensão, diabético e o IMC de 30,7, revelando assim obesidade grau 1. A obesidade grau 1, ela está totalmente associada com os outros fatores de risco, hipertensão e diabetes. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Então, qual a provável etiologia dessa síndrome coronariana aguda? Aterosclerose, aterotrombose, rompimento de uma placa aterosclerótica. Outra pergunta, deixa eu lembrar qual era. Sim. Quais outras informações eu não tenho aí no caso clínico e que eu preciso para classificar essa síndrome coronariana aguda? Eu não tenho aí no caso clínico, mas eu preciso, eu vou ter que pedir troponina e eletrocardiograma. Troponina para saber, primeiro eletrocardiograma, para saber se tem supra ou se não tem supra. Se tem supra, já é IAM com supra, uma conduta totalmente diferente. Se for sem supra, eu vou ter 2 opções ainda. Eu vou pedir a troponina para reclassificar. Se for IAM sem supra com troponina elevada, eu tenho IAM sem supra. Se a troponina der normal, eu vou ter uma angina instável. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Essas foram minhas referências utilizadas. Muito obrigada